Olá, eu sou a Thelma e hoje é dia de livro aqui no canal, é o Projeto Clássicos e como é o primeiro domingo do mês, o autor é Victor Hugo, porque a gente vai ler o Corcunda de Notre Dame. E antes de dar sequência, só queria lembrá-los de se inscreverem aqui no canal e curtirem esse vídeo. Victor Hugo, homem século, do século XIX, né? Mas esse é o apelido dele, porque ele viveu praticamente o século XIX inteiro. Nasce em 1802 e vai morrer em 1885. E mais que viver durante esse século, ele interferiu nesse século, com as obras dele, com as opiniões dele. Ele que foi poeta, dramaturgo, romancista, foi político, né? Escreveu ensaios sobre política, mas foi político, e a gente vai descobrir que ele também era desenhista, pintor, gostava de arquitetura, entendia muito de arquitetura e também gostava de ocultismo. Bom, Victor Hugo, ele nasce na família do Major Hugo, que era um barão, e teve um irmão, o irmão que teve esquizofrenia. Ele era feio, na opinião do pai, e na própria opinião, o pai chamava-o de Quasímodo. Olha de onde ele tirou o personagem. E isso fez com que a autoestima dele fosse um tanto abalada, né? E de forma interessante, isso vai também refletir nos pensamentos dele na obra, né? Ele tem aí uma vaidade intelectual bastante importante, como se fosse para compensar um pouco esse desequilíbrio estético, já que ele não se acha tão bonito. E da mesma forma, ele não vai perder oportunidades de se autopromover. Alguns vão chamar isso de oportunismo, outros vão chamar mesmo de uma autopromoção, que ele tem aí uma facilidade de se autopromover, o que hoje em dia é muito comum, mas na época era uma coisa assim diferente, né? Bom, ele começa com 14 anos de idade a escrever poesia, que é assim que os poetas ou os escritores se consolidavam nessa época, e ele ganha um concurso de poesia com 14 anos, só que ele não recebe o prêmio porque os organizadores não acreditam que aquele moleque tinha sido o autor. Ele fica enraivecido e promete ali que vai se superar de formas incríveis. E ele vai ser aí dono de várias frases que mostram um pouco dessa autopromoção, dessa autoestima diferente que ele tem. Eu vou ler aqui para vocês o que ele escreveu, prefácio de uma das peças dele, onde ele prenuncia, ele tem aí a previsão do surgimento de um grande escritor com as seguintes palavras: um escritor que esteja para Shakespeare, assim como Napoleão está para Carlos Magno. Ele está falando dele mesmo, tá, gente? E de fato, ele vai ter essa projeção, né? Ele é um grande escritor que marcou o século XIX na França e no mundo todo. Os autores brasileiros, os autores russos, Dostoiévski lia Victor Hugo, né? Dom Pedro II era fã de Victor Hugo. E assim vai, gente. Ou seja, ele tinha uma vaidade importante, mas ele também entregava. Ele fazia isso, né? Ele vai entrar nas questões sociais, a gente vai ver por que o século XIX na França foi um século de lutas sociais. Então ele vai refletir isso na sua obra. Miseráveis é um exemplo disso, né? Os Miseráveis. Mas ele vai sempre colocar um holofote nessas atividades, nisso que ele está fazendo. Bom, se isso é questionável ou não, se é bom ou não, depende do gosto do freguês, né? Mas enfim, o que aconteceu aí no século XIX, né? Bom, termina a Revolução Francesa, então ele vai nascer logo depois disso. E estão acontecendo as guerras napoleônicas. Depois disso, seguem-se revoluções. A Revolução de 30, a de 48 e a de 70. Ou seja, olha, é bem intensa essa questão social e essa questão política nesse século. Tanto é que ele nasce monarquista ferrenho,
ultraconservador e católico e vai morrer republicano e anticlerical. Veja, ele vai de um lado para o outro durante a vida dele. Ele vai ser exilado porque ele defende primeiro Napoleão III, que acaba dando um golpe, e depois começa a falar mal desse mesmo Napoleão III, e isso vai fazer com que ele seja exilado. Então ele vai viver na Bélgica, vai viver na ilha de Jersey e Guernsey, e ali a produção literária dele vai ser bem importante. Do ponto de vista da vida pessoal dele, ele se casa bem cedo com a paixão de infância dele, que é a Adele. E aí vão ter, acho que, 5 filhos. Só que ele também vai ter uma série de amantes, tá? A mais importante delas, mais digna de nota, é a Juliette Drouet, que vai acompanhá-lo praticamente a vida toda. Elas chegam a morar juntas, ela chega a morar na casa do Victor Hugo. E quando eles estão na ilha de Guernsey, por exemplo, ela mora na casa ao lado. Nessa época, ela já deixa de ser amante para assumir mais o secretariado ali das obras dele. Ela vai ser uma secretária, mas ele continua tendo outras amantes e prostitutas ad hoc para as necessidades dele. E ele mantém essa vida sexual dele extremamente ativa, um tanto obsessiva, narradas em diários. Olha só, bom, cada louco com a sua mania. Enfim, esse era Victor Hugo, né? Pensando um pouco aqui na obra que nós vamos ler, é uma obra que foi escrita em 1831 e ela tem como personagem principal, ao contrário do que a gente pensa, a Catedral de Notre-Dame. Tanto é que ela chamava Notre-Dame de Paris, 1482. A data logo caiu, a data ela é mais simbólica do fim de uma era, né? Essa era de trevas, né? Do medieval para o Renascimento, as grandes navegações, o mundo se transformando, digamos. Mas essa data tá, claro, no romance, mas ela sai do título. E em 2 ou 3 anos o título vai se transformar no Corcunda de Notre-Dame como a gente conhece. Aqui, a grande personagem é a catedral. Esse conhecimento de arquitetura dele reflete muito a paixão pela arte em si, mas também a necessidade de se valorizar o histórico, de se preservar. Na época, a Notre-Dame estava acabada, não precisava de um processo de restauração importante, ela estava esquecida, aventava-se até a possibilidade de ser demolida. Olha só, e a obra, ela tem um papel importante de chamar a atenção para essa questão e funciona, gente, porque uns anos depois começam as obras de restauro da catedral e a gente, bom, vocês sabem a história da Notre-Dame, né? Mas olha que importante isso. Ele tem essa consciência e ele traz isso aqui para o romance. É claro que também, mais para o final dele, a gente vai conhecer essas dualidades, né? Da fera e a bela, né? A paixão aí entre dois seres opostos, né? Essa luta entre opostos, né? Um outro ponto que ele valoriza aqui é um dos gostos dele, né? Pelo ocultismo, mais especificamente a alquimia. Ele vai trazer aqui Hermes pra gente, o hermetismo, Tábua das Esmeraldas, enfim. Ele vai dividir um pouco desses pensamentos com a gente. Imagine o que espera essa leitura, né? O que nos espera. Ele perdeu uma filha de forma trágica num naufrágio. E na época que ele foi para Jersey, lá essa ilha no Canal da Mancha, ele tem contato com as mesas girantes. Vocês já ouviram falar disso? Sim, é o surgimento do espiritismo. Ele é contemporâneo do Kardec, do Allan Kardec, que foi o idealizador, o que criou a codificação espírita. E ele começou com atividades
na França, em Paris, se não me engano, nessas mesas girantes, onde era perguntado aos espíritos questões que foram aí dando origem aos livros, ao espiritismo que a gente conhece hoje, né? Kardec menciona Victor Hugo na Revista Espírita, na época, ou seja, eu acho que eles não se conheceram pessoalmente, isso eu não consegui encontrar, mas o que acontece? O Victor Hugo, lá na ilha de Jersey, começa a participar dessas reuniões espíritas, das mesas girantes, e começa a conversar com espíritos. E aí, gente, ele só conversa com grandes escritores, figuras importantíssimas de todos os tempos. E aí, para você ter uma ideia, Shakespeare é o menor, assim. Ele vai falar com todo mundo que você imagina. Enfim, essa é uma outra característica. Ele que vive muito tempo, ou seja, ele vai sobreviver a família toda dele. Só vai sobrar, antes da morte dele, uma filha, né? Ele vai perder todos os 4 filhos, mas a Adele II, que tem esquizofrenia e está internada num sanatório, ele vai manter aí uma pensão para que ela seja tratada, cuidada durante o resto da vida dela. Ele, quando tá mais próximo aí da morte dele, uns anos antes da morte dele, vai fazer uma doação em vida de 40.000 francos, eu acho. Era uma quantidade muito grande de dinheiro. Ele tinha ganho muito dinheiro. Ele vai, então, fazer uma doação para os necessitados. Ele vai doar todas as obras dele para a Biblioteca Nacional e assim vai. No momento do falecimento, ele pede que seja enterrado como os indigentes. Então, ele vai no caixão dos pobres. Porém, o cortejo fúnebre dele, né, o velório dele, foi um evento que trouxe para Paris muita gente, ou seja, participaram dessa cerimônia mais pessoas do que a população toda de Paris na época. Estima-se que 1 milhão de pessoas acompanhou o cortejo fúnebre, vindas de todas as partes do mundo. Então ele começa a ser velado, né? Começa esse cortejo no Arco do Triunfo e vai até o Panteão, passando por vários pontos da cidade, e 1 milhão de pessoas acompanha essa cerimônia. E é um contraste entre o carro fúnebre que o caixão dele foi colocado, que era dos indigentes, é um contraste com os carros das autoridades de todo mundo que seguem essa procissão, esse cortejo. Então é algo assim incrível. A vida de Victor Hugo foi incrível e nós no mês de março teremos a oportunidade de conhecer essa obra que reflete algumas das características dele, né? Essa questão social também vai estar permeada, mas esse lado ocultista que às vezes não é tão comentado, o apreço pela arquitetura, pelo patrimônio histórico, a luta por preservar o patrimônio histórico, tudo isso vai estar presente aqui nessa obra. É claro que além de romance e tal. É isso, gente. Espero que eu tenha conseguido dar um pouco falado um pouco aí das características de Victor Hugo, porque tem uma personalidade muito diversa. É um gênio que tem, como qualquer ser humano, características opostas, que se complementam, mas que marcam a obra e a nossa vida, né, de alguma forma. Então é isso, vamos conhecer Victor Hugo e o Corcunda de Notre Dame. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo.